A gente vai voltar a falar sobre as tarifas aqui anunciadas por Donald Trump nesta quarta-feira, porque a União Europeia diz ter um plano contra elas. Eu vou chamar o Luca Bassani, que já voltou lá para a Europa e vai trazer os detalhes para a gente agora. E aí, meu amigo, foi tudo bem com a viagem? Conte para a gente também mais essa informação da União Europeia. Um abraço para você. Foi tudo sim, Evandro. Bom dia, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. O fuso horário ainda acaba me enganando para saber qual hora vocês estão no Brasil, mas aqui já mais de 10 da noite na Europa e acompanhando de perto todas essas questões relacionadas às tarifas anunciadas por Donald Trump. Lembrando que são uma série de tarifas que podem já englobam inclusive o aço e alumínio dos países europeus, assim como no caso brasileiro, mas outros produtos específicos, como os vinhos, os azeites, produtos industrializados europeus, como os carros, né, outros componentes que são utilizados no maquinário industrial americano. E a União Europeia não trouxe muitos detalhes, mas Ursula von der Leyen disse que para proteger a população e as empresas do bloco, as tarifas recíprocas tendem a ser adotadas quando as tarifas norte-americanas já começarem a funcionar. Ela deixou claro que esta não é uma atitude que parte da Europa, mas que parte, por outro lado, de Washington, que na visão dos europeus seria muito benéfico manter as relações comerciais entre Estados Unidos e União Europeia, que são as mais fortes do mundo, segundo ela, da maneira como estavam seguindo, mas que mediante as ameaças, mediante novas tarifas, não terá outra alternativa a não ser também aplicar a reciprocidade, esse princípio que está sendo aplicado pelo Canadá e outros países que também cogitam fazê-lo, como o próprio Brasil. A gente não sabe, todavia, qual será a extensão deste novo plano tarifário de Donald Trump. Afinal, nós falamos aqui sempre, costumeiramente, com Alan Gani sobre essa imprevisibilidade. Muitas vezes ele anuncia que vai colocar muitas dessas taxas e na outra semana, após um plano conduzido bilateralmente por os órgãos diplomáticos, por economistas e o ministro do Comércio falando com cada um desses países separadamente, ele volta atrás e adia o início, né, do período que este plano tarifário irá vigorar. A gente vai ficar de olho aqui na Europa, mas os europeus se preocupam porque a situação econômica aqui não é das melhores nesses últimos 2 anos e mais taxas adjacentes poderão causar uma complicação ainda maior, principalmente para a França, Alemanha, Itália, países grandes que sofrem com isso. Ô, Luca, e falando em França, ela voltou a mencionar algo sobre o acordo Mercosul-União Europeia? Mencionou sim, esse acordo estava há um certo tempo pouco mencionado, né, Evandro? A gente não comentava ele, apesar da sua grande importância, e o ministro do Comércio da França, ele disse que alguns ajustes deverão ser feitos tanto no aspecto ambiental quanto no aspecto industrial, principalmente visando reduzir as emissões de gases danosos para a atmosfera. E ele conversou sobre esse tema com o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que sinalizou positivamente. Ele disse que ainda está distante de qualquer assinatura, qualquer concretização deste plano ambicioso que poderá criar um mercado praticamente de livre comércio entre 700 milhões de pessoas, mas que os franceses, que são o país que representa o maior entrave para a conclusão do acordo, podem estar agora reagindo de uma maneira diferente. Obviamente a gente vai ficar de olho, a França também vive uma crise política interna nessa semana, após a condenação de Marine Le Pen, que a torna inelegível para o próximo ciclo eleitoral. Então acredito que o presidente Emmanuel Macron e os ministros deste governo minoritário têm outras prioridades na sua mesa em relação ao acordo Mercosul e União Europeia, mas que também é uma pauta econômica importante aqui no velho continente. Valeu, Luca Bassani, um abraço para você. Ô, Fábio Piperno, me parece que a França não está querendo tirar o pé da janta do Brasil, né? Porque, assim, as exigências, elas já estão passando dos limites. O que mais que a França espera que o Brasil faça em termos ambientais para que ela possa, de fato, permitir que esse projeto siga, né? Eu acho que a boa parte do que é preciso ser resolvido tem a ver com os produtores franceses e não com os produtores brasileiros. Mas vamos aos detalhes, então, né, disso que falou, as sutilezas aí da manifestação do ministro francês. Então, ele disse que alguns ajustes precisam ser feitos, né, tanto na questão ambiental quanto, inclusive, no tema industrial. Muito bem. É uma posição já diferente daquela que o presidente Macron vinha defendendo nos últimos tempos. O presidente Macron
era um opositor definitivo, né, a esse acordo. Agora, diante desses fatos novos, da questão do protecionismo Trump e também da inelegibilidade de Marine Le Pen, ou seja, o grande fantasma eleitoral também está por hora congelado, é possível que a França talvez pense em flexibilizar essa sua oposição ao acordo. Veja, eu enxergo, né, na questão do protecionismo americano uma janela de oportunidade para que finalmente essa negociação saia do freezer. Você avalia dessa maneira, Langani? Concordo. Eu acho que isso acaba aproximando aliados antigos dos Estados Unidos, jogando no colo, né, de países como o Brasil, ou até de países do BRICS, por mero pragmatismo. Quer dizer, qual que vai ser a alternativa da França, dado que, né, fechou ou está mais fechado esse comércio com os Estados Unidos? A alternativa é buscar um outro bloco comercial, por exemplo, o Mercosul. Então, eu vejo que essa política de Donald Trump também, hoje o Trump, ele vai perdendo aliados. Quem que é o aliado dele? É o Milley, o Netanyahu, talvez o Putin, né? É o que sobrou. Quem diria? E ora, né? Ora o Putin sim, ora o Putin não. E acabou. Então, isso pode sim trazer oportunidades. O Brasil, se souber jogar esse jogo, consegue tirar proveito dessa situação em relação à União Europeia. Você acha que a decisão do Trump pode fazer a água bater no bumbum da França, hein, Gustavo Segre? Eu tenho uma visão um pouquinho diferente e justificando a mesma. O Trump não pode, através das normas da OMC, colocar taxação para determinados países, porque pela OMC poderia ser considerada uma nação favorecida aquela que não tenha taxação. Então, colocando para todos e justificando perante a OMC por que coloca, e de novo, quem não vê é que não está entendendo o problema. O problema do Trump não é Brasil, não é a União Europeia, é China. E esse desvio de comércio que são feitos através de alguns países é o que ele está tentando evitar. Já fez isso com o México, com o Canadá, em termos da segurança, colocou uma justificativa, mas na realidade o problema era outro. Aqui é a mesma coisa. Não me parece que a União Europeia, França para ser específico, esteja tentando mudar o mercado destinatário dos seus produtos por uma situação muito simples. O acordo do Mercosul com a União Europeia prevê que, na melhor das opções para determinados produtos, a eliminação de barreiras tarifárias de produtos europeus para a entrada no Mercosul vai ser de 5 anos. 5 anos o Trump não está mais. Então, não me parece que seja esse o objetivo. Ou seja, como você está perdendo o mercado hoje, eu te dou a possibilidade de que você tenha o mercado daqui a 5 anos. Não fecha a conta. Não fecha a conta. Se eu for produtor, eu digo, não, peraí, o meu problema é hoje. E tem outra questão. Quando você coloca taxação para todo mundo, o produto vai ficar mais caro nos Estados Unidos, mas todos têm a mesma competitividade que tinha hoje. Só que em lugar de pagar 0, ou 11, ou 15, todo mundo vai pagar 25. Então, não gera um benefício para um país ou um produto em particular. Quem se beneficiaria com o acordo União Europeia-Mercosul amanhã é o produtor do Mercosul, porque entraria o produto na Europa sem pagamento de taxas. Mas tem taxa de juros menores, tem inflação menor, em termos gerais, tem uma previsibilidade maior a respeito do que pode acontecer e a competitividade do produto do Mercosul hoje não permite entrada na Europa, mesmo sem aranséis. Então, a minha visão é diferente. Zé, e a tua, qual é? Olha, esse acordo com a Comunidade Econômica Europeia, ele tem que ser linear, porque existem pontos positivos para o Brasil e pontos positivos para a Europa. Ainda ontem eu vi o ministro da Fazenda dizendo exatamente isso, né? Negociar o que pode ser vantagem para mim, como está querendo a Europa, inclusive a França, né? Excetuar alguns produtos, como, por exemplo, a área agrícola, e deixar o outro, que é desvantagem para o Brasil. Isso não é negociar, é impor um acordo que não funciona. Me impressiona a repercussão do que está acontecendo depois desse anúncio do tarifaço do Donald Trump. Concordo 100% com o Segre. O alvo dos Estados Unidos, e é um alvo acertado, acho que Trump apontou no momento exato o que está acontecendo com a China no mundo e ameaça de futuro da China tomar dos Estados Unidos esse posicionamento de primeiro lugar
na economia mundial e tal, e principalmente na área comercial. Então, foi o momento exato para dar aquele chamado freio de arrumação. Negociar com a China é fundamental, e isso vai acontecer. A impressão que tem é que, no final, vai ter que os dois países sentarem e negociar. A China já mexeu num ponto importantíssimo dos Estados Unidos, que é o agronegócio, né? E a base do eleitorado de Donald Trump. Agora, no geral, nesses acordos internacionais, eles vão passar por um tranco, por uma mudança depois desse posicionamento de Donald Trump. Eu continuo achando que ele está fazendo bem para os Estados Unidos, né? Cortando vários gastos e ajudas internacionais que já eram automáticas, né? E fazendo um repensar a economia do país, economizar. Ele está economizando internamente, cortando gastos e tal, e isso leva a um reajuste geral globalizado. Aquela história lá de um espirro nos Estados Unidos se transforma em gripe aqui em alguns países do mundo, inclusive o Brasil. É verdade, Zé. Agora, Fábio Piperno, a gente viu também uma manifestação da França de que ela pretende trazer uma retaliação forte, a depender do que os Estados Unidos anunciarem amanhã. Que tipo de retaliação que poderia ser essa? Também, do seu lado, elevar tarifas, né? Vejam, essa reação europeia é muito forte. A gente vê a França, a dona Úrsula, outros países já se manifestaram. Até porque, vejam, eles sabem que a Europa está com a economia muito debilitada. E um tarifaço que atinja uma economia debilitada como é a europeia hoje, é óbvio que vai ter um potencial de ruína imenso, que a gente não sabe mensurar agora. Outra coisa, os Estados Unidos, sob Trump, dão muito pouca bola para os organismos multilaterais. E eu incluo nisso também a OMC. Enfim, a OMC pode, esbravejar, pode fazer o que aconteceu no passado, que o Brasil venceu lá o painel do algodão, mas, e aí depois ocorreram retaliações, a possibilidade de retaliação, mas provavelmente o presidente Trump também não está lá muito preocupado nessa altura com algum tipo de retaliação imposta pela Organização Mundial do Comércio.